noite a todos. Meu nome é Ilo. Eu sou trabalhador da Casa Espírita Joana de Ângeles e, como fazemos todas as terças-feiras à noite, hoje teremos a nossa exposição pública, onde abordaremos o tema O Céu e o Inferno, a luz, o céu e o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma leitura de harmonização, então faremos a prece e entraremos no assunto. Do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, diz o seguinte: todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te como o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Então, depois de lermos essas palavras de Joana de Ângeles, eu convido a todos para que permaneçamos com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, e roguemos ao nosso querido Mestre que esteja conosco nesta noite, através de seus prepostos, os bons espíritos que estão sempre conosco, rogando a eles que nos auxiliem a trabalhar as nossas más tendências, a melhorarmos aquilo que ainda trazemos dentro de nós que precisa ser modificado. Roguemos ao nosso Mestre Jesus que nos dê coragem de reconhecer aquilo que precisa ser mudado e que tenhamos força de trabalhar pelo nosso progresso. Mestre amado Jesus, sabemos que estás sempre conosco, mesmo naqueles momentos em que insistimos de nos afastar das leis de nosso Pai. Te rogamos que neste momento a tua paz e o teu amor estejam conosco em nossas mentes e em nossos corações e que assim prossiga no decorrer dos próximos dias. Obrigado, querido Mestre, e que assim seja. Então, meus amigos, o assunto que a gente vai abordar hoje, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, é um dos livros da codificação da doutrina espírita. Kardec, aproximadamente 2 séculos atrás, um pouco menos, a partir do ensino dos Espíritos e a partir da vontade de Jesus, nosso querido Mestre, compilou o conhecimento que recebeu em 5 livros que são a base da doutrina espírita. Esses livros, na sequência que Kardec escreveu, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Para nos dizermos espíritas de fato, precisaríamos conhecer a doutrina a qual desejamos pertencer. E para isso precisamos estudar estas 5 obras valiosíssimas, como já dissemos, enviadas diretamente pelo nosso querido Cristo Jesus. E então nós teremos a fórmula da felicidade. Fórmula entre aspas obviamente, mas saberemos como nos conduzir para que possamos chegar à felicidade. Especificamente hoje, falaremos do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A gente diz sempre O Céu e o Inferno, mas o nome completo do livro é, com nome e sobrenome, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. No começo do livro diz Kardec que o que ele vai abordar é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual,
nosso desencarne, momento em que falecemos, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Assinado por Allan Kardec. Então, neste livro, é um livro bastante vasto, e nós não conseguiríamos, em 30 minutos, 40 minutos, abordar todos os assuntos. Mas como justiça rima muito com penalidade e recompensas, escolhemos falar um pouco mais sobre as penalidades e recompensas futuras, como está grafado aqui no esse negrito, esse grafismo, fui eu que fiz, porque é o assunto que eu vou abordar mais na noite de hoje. Mas fica, para aqueles que ficaram curiosos sobre o livro, né, o convite de ler o livro e estudar na medida do possível, né? Então, Kardec, como falamos, na primeira obra que escreveu a partir do Ensino dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, na sua primeira pergunta, o Livro dos Espíritos é feito todo de perguntas e respostas e comentários de Kardec a respeito delas, mas na primeira pergunta do primeiro livro que Kardec compilou foi: que é Deus? E veja a sabedoria desse espírito chamado Allan Kardec, que ele não pergunta o que é Deus, para fugir da condição de objeto, e nem quem é Deus, para fugir do antropomorfismo, ou seja, do velhinho de barba branca sentado numa nuvem, enviando raios na cabeça daqueles que não se comportam, ou jogando flores para aqueles que fazem tudo certo. Então ele pergunta sabiamente: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não existe inteligência maior do que a de Deus. E tudo que existe, absolutamente tudo que existe, foi criado por Deus. Às vezes é difícil, na nossa pouca evolução espiritual, compreendermos a amplitude dessa resposta. É porque ainda nós espíritos carecemos, nós espíritos terrenos, carecemos de um conhecimento maior, de uma capacidade de elaborar melhor a nossa intelectualidade para entendermos tudo o que os espíritos nos trouxeram. Mas precisamos compreender que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E nos atributos da divindade, que está na questão 12ª do Livro dos Espíritos, Kardec vem falar sobre Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. E eu quero meter bastante essa questão de que Deus é soberanamente justo e bom, porque hoje falaremos das leis de Deus, né? E falaremos da justiça divina. Se vamos falar da justiça divina, temos que falar das suas leis. Então, temos que lembrar o tempo todo que Deus é soberanamente justo e bom, que nada faz de injusto e tudo que faz é porque ele faz por amor a nós, as suas criaturas. Compreendendo isso claramente, nós vamos entender que de fato injustiça não existe. O que existe são escolhas equivocadas que fazemos e que nos levam ao sofrimento. Esse é o grande objetivo aqui da noite, de nós tratarmos de compreender que todo o sofrimento pelo qual nós passamos é fruto de escolhas equivocadas que fazemos. Então, esses dois primeiros itens que abordamos aqui está em O Livro dos Espíritos. Para quem tiver mais curiosidade, pode ir lá dar uma estudada e vai ver que está tudo lá. Ainda do Livro dos Espíritos, na questão 614, que se deve entender por lei natural? Pois bem, falamos de Deus, é indiscutível, e até não podemos dizer que somos espíritas ou que temos religião qualquer, se não admitirmos que Deus é o Criador de tudo, que é o Criador de todos, e que é soberanamente justo e bom. Pois bem, um ser perfeito como Deus não poderia criar nada imperfeito, não teria sentido. Nós, seres humanos, por imperfeito que somos,
e a partir dos nossos equívocos, criamos leis que precisam ser modificadas porque não são perfeitas. Agora, Deus criou suas leis perfeitas e elas são imutáveis e existem como Deus de todo o sempre. Então, Kardec vem perguntar, na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja, é a única verdadeira, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então aqui já temos um indicativo claro de o que temos que fazer para ser feliz. Agora, se para sermos felizes, precisamos estar alinhados à lei de Deus, precisamos cumprir a lei de Deus, para isso primeiro precisamos conhecê-la, precisamos entendê-la. E aí a doutrina espírita é claríssima com relação aos ensinos da lei de nosso Pai. A parte maior do Livro dos Espíritos versa sobre as leis de Deus. E ela vem, então, depois nas outras obras, também sendo desenvolvida mais claramente por Kardec, aonde chegamos no que vamos abordar hoje, que é o Código Penal da Vida Futura, ou a Justiça Divina, né? E eu falei do Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7 da obra que estamos tratando hoje, que é o Céu e o Inferno. E esse Código Penal da Vida Futura tem claramente lá, se nós estudarmos, os motivos por que somos felizes ou infelizes. Ele é composto por 33 itens. E no segundo item, que está concernente com o que está escrito na questão 614 do Livro dos Espíritos, que acabamos de ler, diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Daqui já tiramos que, para sermos plenamente felizes, precisamos ser espíritos puros. Então, plenamente felizes só são os espíritos crísticos, os espíritos que atingiram o máximo da evolução possível ao homem, à criatura, né? Que é o caso de Jesus, por exemplo, que aqui esteve há aproximadamente 2000 anos atrás. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então aqui já fica claro que se eu quiser ser feliz, eu preciso trabalhar esses conteúdos que vivem dentro de mim e que me trazem sofrimento. Mas vamos em frente aqui que a gente vai compreender isso tudo melhor. Para falarmos de justiça divina, precisamos compreender um outro postulado da doutrina espírita, que é a reencarnação. Se nós olharmos à nossa volta e não acreditarmos, se nós não tivermos certeza da reencarnação, como a gente vai justificar algumas situações que se deparam no nosso dia a dia? Como entender que alguns passam por atrozes sofrimentos, enquanto outros vivem em relativa felicidade? Se nós olharmos somente do berço ao túmulo, nós vamos ter que dizer que Deus é injusto. Agora, se nós compreendermos que a vida ela precede ao berço e ela transcende o túmulo, nós vamos entender que Deus é justo e bom, como diz no Livro dos Espíritos, e que tudo que acontece conosco hoje é fruto do que plantamos ontem. E que amanhã estaremos colhendo aquilo que estamos plantando hoje. Mas sem o postulado da reencarnação, seria muito difícil entender isso tudo, né? E como se processa esse desenvolvimento nosso, essa melhoria íntima, para que a gente possa ser feliz? Bom, diz no Livro dos Espíritos, diz na Gênese e nas outras obras básicas também,
que nós somos lançados ao rio da evolução a partir das mãos do Criador para fazermos a nossa jornada do átomo até o arcanjo. Somos criados simples e ignorantes e a partir dos nossos esforços vamos nos melhorando até chegarmos na condição de espíritos crísticos, dos arcanjos de Deus, como o Cristo Jesus, e então gozarmos da felicidade plena. Então vamos fazendo a nossa jornada. Quando adentramos ao reino nominal, passamos a fazer as escolhas que nos permitem, a partir das nossas próprias atitudes, sermos felizes ou infelizes. E no item 4 do Código Penal da Vida Futura, de novo no capítulo 7 da obra em que estamos abordando, né, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, veja, quando adentramos ao reino nominal, passamos a ser nós os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita a partir das nossas escolhas. Deus não impede ninguém de progredir, muito pelo contrário. Ele estabeleceu como lei dele o progresso. Queiramos ou não, por ser lei de Deus, todos nós chegaremos um dia à condição de arcanjo, à condição de espírito crístico, à condição de plena felicidade. Isso está nas leis divinas e não temos como fugir dela. Como isso acontece? De que forma eu vou fazer essa minha modificação íntima? De que forma que eu vou fazer esse meu crescimento para me tornar uma pessoa melhor? E vem em A Gênese, no capítulo 11º, item 7º, terceiro parágrafo, Kardec escreve o seguinte: o que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, lembra lá no Livro dos Espíritos, soberanamente justo e bom, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Deus não colocou um pouco à frente, outro um pouco atrás e assim por diante. Não, todos procedem do mesmo ponto de partida. Porque é que alguns estão em condição evolutiva maior do que a nossa, outros em condição evolutiva menor do que a nossa? Porque Deus está o tempo todo criando. Nesse momento, Deus está criando espíritos. Ele não cessa de criar. Então, há espíritos que foram criados antes do que nós e estão mais à frente. Existem outros que foram criados depois do que nós e estão mais atrás. E também tem a questão do esforço de cada um, que é o que a gente está lendo aqui. Mas todos partiram do mesmo ponto. Que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Todos são criados despojados de conhecimento, mas que vão adquirir esse conhecimento e essa evolução a partir de atividades individuais. Eu não posso fazer o progresso do outro, nem o outro pode fazer o meu progresso. O que eu posso fazer para o outro é sugerir o que deve ser feito para que ele progrida mais rapidamente. Da mesma forma que o outro pode sugerir a mim, Ilo, faça assim, ou faça assado, faça diferente para que tu progrida mais. Mas a decisão de seguir aquilo que o outro me propõe, aquilo que a doutrina espírita me propõe, é uma decisão minha. Então, é um esforço individual. Que todos são criados simples e ignorantes, tá? Ok. Que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Todos nós chegaremos à condição de espíritos crísticos pelos nossos esforços pessoais. Ninguém pode se esforçar por mim. Como dizia um amigo lá em Joinville, eu tenho que me desidratar para progredir. É engraçado, tem que se desidratar para progredir, sim. Eu progrido suando, me desidratando, trabalhando,
Ou eu vou me desidratar chorando com as minhas lágrimas, mas eu vou ter que me desidratar. Ou suando e trabalhando, ou chorando, né? A escolha é minha. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude. Deus não privilegia ninguém. Que nenhum é mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Gente, ninguém está dispensado do trabalho para chegar à condição de Espírito Cristo. Esse é o caminho que Jesus nos ensina para que a gente chegue à perfeição. Porque isso tudo que a gente está lendo aqui foi compilado por Kardec a partir do ensino de Jesus, que é a doutrina espírita. Então, ele está nos ensinando o caminho para chegarmos à perfeição e à felicidade plena. Quando a gente adentra o reino nominal, brota em nós a razão. Eu digo que brota em nós porque ela é um potencial. Os primeiros seres humanos eram mais parecidos com animais do que com seres humanos. A razão ainda era muito embotada neles. Mas já tinham alguma razão e já começavam a fazer as suas escolhas. Essa razão, que é um atributo dos seres humanos, o animalzinho, por melhor que seja, o cachorrinho, o gatinho, o cavalo, o elefante, que estão no topo da escala macaco, no topo da escala evolutiva dos animais, eles não têm a razão para ensinar a eles a tomar decisões, né? Porque a razão nos ensina qual a melhor decisão a ser tomada. Mas esse é um atributo nosso, de seres humanos. E essa razão, ela cresce, ela aumenta, ela se amplia, essa razão, na medida que amplia a nossa bagagem espiritual. E qual é a nossa bagagem espiritual? Será que é o relógio, o computador, enfim, a televisão? Não. Não é essa a nossa bagagem espiritual. Aquilo que nós levamos conosco enquanto espíritos, de uma encarnação para outra, que utilizamos no plano espiritual, é a inteligência, o conhecimento e os valores morais. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Verdadeira Propriedade, no item A Verdadeira Propriedade, que é um texto escrito por Blaise Pascal. Então, o que nós levamos conosco é a nossa inteligência, o nosso conhecimento e os nossos valores morais. À medida que isso se amplia, a minha razão se amplia e eu começo a tomar decisões melhores. Isso tudo são leis de Deus. E isso que eu estou passando aqui, esse esquema que eu estou passando aqui, eu retirei do Código Penal da Vida Futura no livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A razão nos leva para outro capítulo dessa lei de Deus, que é o livre-arbítrio, que é a minha liberdade de fazer escolhas. Hoje, não sendo a nossa razão plena, a nossa liberdade de escolher também não é plena. Porque se assim o fosse, nós colocaríamos os pés pelas mãos, porque não sabemos ainda escolher. É como aquela criancinha, às vezes lá na casa da gente, né? Vamos supor que a gente mora numa casa onde tem uma escadaria gigante. A criancinha de 2, 3 anos, ela não tem noção do perigo e ela pode despencar dessa escada e até desencarnar. Então, o que a gente faz? Vai lá e põe uma grade na frente da escada para a criancinha não despencar e não se machucar. Então, o que os espíritos fazem é colocar gradezinhas ao nosso derredor para que a gente não faça escolhas muito equivocadas e que a gente não despenque nas escadarias da vida. Então, o nosso livre-arbítrio ele não é pleno, ele é relativo. Mas, mesmo assim, temos ampla liberdade para escolher entre o bem e o mal. E essa escolha é feita a partir do desenvolvimento da nossa razão, que é fruto da nossa inteligência, do nosso conhecimento e dos nossos valores morais, como está no esquema aqui. O livre-arbítrio nos leva para outro capítulo da lei divina, que é a causa e efeito, ou ação e reação, como queira. Eu sou fruto de mim mesmo. Eu estou colhendo hoje aquilo que eu plantei ontem. As decisões que eu tomei ontem, noutra encarnação ou nessa mesmo, determinam o que é que eu vou vivenciar nesse momento atual. Então, eu sou responsável pela minha felicidade ou pela minha desdita. Porque o plantio é uma escolha minha.
mas a colheita não. Não tem como eu plantar abacate e colher laranja. Se eu plantei abacate, eu vou colher abacate. Se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Se eu plantei margarida, eu vou colher margarida. Se eu plantei espinho, eu vou colher espinho. Então, eu faço as escolhas hoje para colher amanhã. Hoje eu estou vivenciando as escolhas que eu fiz ontem. Por isso, se eu sofro, ou se eu sou feliz hoje, foi uma escolha minha. Eu não posso acusar a divindade porque eu estou sofrendo. Porque certamente as leis divinas me oportunizaram a escolha do bem, mas também me deram a liberdade para escolher o mal se eu quisesse. E se a minha escolha foi equivocada, hoje eu colho espinhos. Então a responsabilidade pela minha felicidade atual é fruto das minhas escolhas do passado. Agora, amanhã eu estarei colhendo o que eu plantei hoje. E daí a grande pergunta que fica é: eu quero ser feliz lá na frente ou eu quero ser infeliz? Olha, não sei vocês, mas eu gostaria de ser muito feliz lá na frente. Então, eu tenho que fazer as minhas escolhas hoje de forma adequada, com base na minha inteligência, conhecimentos e valores morais, para que lá na frente eu possa colher felicidade. Diz Joana de Anges no livro Plenitude: por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, que é o que nós estamos falando. Joana de Ângeles, com todas as letras e todas as palavras, diz que o sofrimento não é nunca imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura. Agora, Deus nos oferece 1000 oportunidades para resgatarmos as nossas faltas do passado a partir do amor. Mas quando a gente insiste em viver na ilusão do mundo, é preciso que venha a professora nos retirar da vida de ilusão na qual nós vivemos. E essa professora tem nome. O nome dela tem 3 letrinhas: D, O e R. A grande professora que nos ensina se chama dor. Então, a dor pela qual nós passamos não é um castigo divino. É uma oportunidade de identificarmos aquilo que está equivocado dentro de nós e de nos melhorarmos. Mas é sempre escolha nossa, nunca imposto por Deus. Diz no item 10º do Código Penal da Vida Futura que o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedente existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. As pessoas normalmente querem fazer regressão para saber quem foram, ou coisas do gênero. Basta analisar o que eu estou vivenciando hoje, que eu mais ou menos vou saber quem eu fui no passado. Não precisa nem fazer regressão. Está escrito aqui. Código Penal da Vida Futura, item 10º. A ação e reação nos leva para outro capítulo da lei, que é a reencarnação. Na reencarnação, nós vamos vivenciar aquilo que precisamos para nos melhorar ou potencializar aquilo que já temos de bom. É na reencarnação que eu vou expiar as minhas faltas e vou passar por provações para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Necessitamos da reencarnação para isso. Não tem como fazermos todo o progresso no plano espiritual. Para quem tem essa dúvida, essa pergunta está em O Livro dos Espíritos. Me perdoe, não me recordo qual é o número dela. Diz no item 1º do Código Penal da Vida Futura: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ou seja, gente, todos nós temos medo de irmos para o plano espiritual e passarmos por momentos de sofrimento lá. Ora, gente,
De novo, a escolha é nossa, está escrito aqui. Jesus nos ofereceu esse conhecimento e Kardec compilou no livro. Dependendo das escolhas que eu fizer aqui no plano terreno, eu vou ser feliz ou infeliz no plano espiritual. A escolha é minha. Agora, a matéria nos envolve e nós insistimos em viver de ilusão, isso vai ter um preço, que é o sofrimento. Então ninguém precisa se preocupar. Vai no plano espiritual exatamente no lugar que escolheu enquanto encarnado. Item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se eu não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. Ou seja, gente, o resgate das nossas faltas, que é a nossa modificação íntima, ela pode acontecer em diversas existências. A vida é uma só e diversas são as existências, as diversas reencarnações. Por isso que às vezes a gente olha para trás nessa nossa reencarnação atual e diz: meu Deus, eu nunca fiz nada de mal. Por que sofro tanto? Pois bem, eu sei porque eu sofro. Porque em existências anteriores, que estão conectadas a essa existência, eu cometi atos, eu fiz escolhas equivocadas. E agora eu sofro as consequências para então me melhorar. 28º. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mesma coisa que estávamos falando. Item 27º do Código Penal da vida futura. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Não vou me preocupar agora. Eu sou espírita. Na próxima eu resolvo os meus problemas. Ora, vamos dar uma estudada lá no Livro dos Espíritos, que tem uma questão que versa sobre isso também. Quanto antes eu reparo a minha falta, menos eu sofro. Porque quanto mais eu insisto em continuar praticando o mesmo equívoco do passado, mais ele vai se fixar em mim, esse vício, essa paixão, esse vício, vai se incrustar em mim e mais difícil será eu me desvencilhar dela. Então, aproveitemos a oportunidade enquanto estamos a caminho, conforme ensinou o Cristo Jesus, para que lá na frente não seja mais difícil para a gente recuperar as nossas faltas. Então aqui fica um arcabouço geral, um esquema simplificado das causas dos nossos sofrimentos. A minha razão embotada muitas vezes me leva a um livre-arbítrio equivocado, onde eu faço escolhas equivocadas, e ação e reação, ou causa e efeito, faz com que eu colha sofrimento, que eu vou ter que reparar na minha reencarnação. Ao passo que, quando a minha razão é mais desenvolvida, que eu cuidei de desenvolver a minha inteligência, o meu conhecimento e os meus valores morais, certamente no livre-arbítrio farei escolhas melhores, que diante da ação e reação, ou de causa e efeito, estarei colhendo felicidade. E na reencarnação já poderei viver momentos mais felizes. Veja, esse esquema está claro aqui. Sou eu que escolho. Não posso dizer que Deus é responsável por eu sofrer ou por eu ser feliz. De certa forma, sim, porque Ele criou as leis, mas Ele também me ensinou, através dos bons espíritos, que toda vez que eu me afasto da sua lei, eu busco tristeza e infelicidade. E como Ele quer bem a mim e a todos nós, Ele oferece a oportunidade de eu resgatar essas faltas através do amor e do trabalho. Mas eu insisto no mundo de ilusão. E como Ele quer que eu evolua, porque Ele quer que eu seja feliz, que eu seja um dia um espírito crístico, aí Ele manda a professora a dor para me arrancar da ilusão. Então, bendigamos a dor que nos faz perceber
aquilo que somos realmente. No momento da dor, nós olhamos para trás e olhamos e enxergamos quem somos de fato. Por isso, diante da dor, não nos revoltemos. Agradeçamos a Deus por ela. Porque enquanto eu me revolto diante da dor, eu continuo insistindo em sofrimento e vou demorar mais para me recuperar e vou sofrer mais ainda. Então, no momento em que eu vivencio uma dor, eu preciso aprender a dizer a Deus, meu Pai querido, compreendo que vivo agora as consequências do que plantei. Me dê força, Deus querido, me dê força, Jesus, meu mestre, através dos bons espíritos, para que eu saiba vivenciar esse momento e me desvencilhe de vez da ignorância que eu carrego dentro de mim e não do lado de fora. Diz Joana de Ângeles, no livro Plenitude também, que na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiantamentos. O que ela quer dizer com isso, gente? Que não adianta eu buscar qualquer coisa do lado de fora para resolver os meus problemas do lado de dentro. Pode até por alguns instantes amenizar essa dor, mas ela volta. Que a única forma de eu me curar das minhas dores é trabalhar dentro de mim a causa dessa dor. Eu preciso buscar aqui dentro o que é que me faz sofrer. Por isso o convite do Cristo para nós nos recolhermos em quarto íntimo no momento de orarmos. Nos recolhermos aqui para dentro, nesse quarto íntimo, e fazermos uma análise de nós mesmos e ver no que nós podemos mudar a nossa vida para que sejamos mais felizes. Para concluirmos o nosso encontro de hoje à noite, em o Evangelho segundo o Espiritismo diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma experiência lhe mitiga o amargor. Se vamos nos deparar com sofrimento, porque é inerente a todos nós, espíritos ainda bastante ignorantes, que tenhamos então fé no futuro como remédio para essa modificação do estado de sofrimento. Que nós olhemos ao nosso derredor, olhemos para dentro de nós e percebamos que tudo é passageiro, que o que fica de fato é aquilo que nós conquistamos na nossa bagagem de inteligência, conhecimento e valores morais. Então, se eu estou sofrendo nesse momento, e se eu tenho fé em Deus, na sua soberana justiça, eu compreendo que lá na frente não será mais assim. E isso realmente é um lenitivo, é um anestésico para a dor. Então está o convite no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 2. E ainda diz no Evangelho segundo o Espiritismo, interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Juntando isso, que está no capítulo 5, item 4, nono parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o que acabamos de ler, eu vou perceber que eu sou a causa dos meus males, mas a fé vai trazer um lenitivo e uma esperança de que lá na frente eu serei feliz. Tudo que conversamos hoje não poderia ter saído da minha cabeça, porque não tenho conhecimento para isso. Por isso é uma mera exposição daquilo que lemos nessas obras que se encontram aí. Os 5 livros que foram compilados por Kardec, ainda o livro Plenitude de Joana de Ângeles e o livro Visão Espírita nas Distonias Mentais de Jorge Andrei.
Agradeço pela paciência de me ouvirem. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui conversando esse assunto, porque tenho certeza que se me foi atribuído esta incumbência, é porque eu necessitava desse conhecimento mais do que os outros. Porque eu sou o maior necessitado daquilo que exponho aos outros. Então, tudo isso tem que servir para a minha modificação íntima. Eu agradeço a Deus por isso, agradeço pela oportunidade de ter estudado esse assunto e rogo forças para vivenciar isso que aprendemos, para ter a coragem de modificar aquilo que carrego de mim. Mestre querido Jesus, te rogamos que esteja em nossos lares na noite de hoje, que o teu amor dissipe todas as nuvens de trevas que queiram se instalar próximo de nós. Te rogamos em especial por aqueles que vivem os momentos difíceis desta pandemia que assola a humanidade e que tenhamos a coragem de, mesmo compreendendo as dificuldades da vida, seguir em frente e não nos desanimemos diante das dificuldades, porque como hoje vimos no nosso estudo, são todas fruto de nós mesmos. Muito obrigado e que assim seja.